Pois bem, Satanás colocou no coração de Judas que traísse a Jesus. E sabendo Jesus, sabendo. Essa era a fé de Jesus. Era um saber. Era uma certeza, como fé é saber. É saber das coisas que se esperam. É saber de fatos que se não veem. Por isso, em Hebreus 11:1 se diz que é certeza. Certeza é saber. Saber é certeza. Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos. Tudo que era importante, visceralmente importante, o Pai tinha colocado nas mãos dele. O que era importante? O Pai não colocou espada na mão dele, não colocou lança, não colocou arco, não colocou flecha, não colocou um trono, não colocou carruagens, não colocou palácios, não colocou dinheiro. Até para pagar um imposto ele teve que colher o dinheiro na boca de um peixe na Galileia. Mas aqui se diz, mostrando que aquilo que nós humanos chamamos de importante, de essencial, de fundamental, e pelo que a gente vive e morre sem sentido, foram as coisas que o Pai não colocou na mão do Filho. Na mão do Filho ele colocou gente. Na mão do Filho ele colocou graça. Na mão do Filho ele colocou cura. Na mão do Filho ele colocou o tesouro do perdão. Na mão do Filho ele colocou a graça do não julgamento, da tolerância misericordiosa, da paciência, da espera e da certeza da ressurreição. Nas mãos do Filho ele colocou as chaves da morte e do inferno. Nas mãos do Filho ele colocou uma coroa invisível de eternidade, de vitória sobre a morte, de poder da ressurreição. Sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, aqui nesse mundo, e o que tinha valor para o Pai era o que estava nas mãos do Filho, praticado pelo Filho, e que ele, Jesus, viera de Deus e voltava para Deus, viera de Deus e voltava para Deus. Viera de Deus e voltava para Deus. Eu vim de Deus e eu volto para Deus. Como diz o escritor de Hebreus, que com efeito soubessem de onde tinham vindo, quereriam imediatamente voltar para lá. Se lembrassem, aqui nessa estada de desmemoriamento, de apagamento, onde a gente tem que acordar para viver, se todavia nos lembrássemos de onde viemos, quereríamos imediatamente voltar para aquele lugar, para aquela dimensão, para aquele seio, para aquele amor, para aquele peito eterno de graça de onde nós procedemos. Ele sabia. E quanto mais alguém saiba disso, menos morte existe para tal pessoa. A morte fica morta para quem sabe disso. Para quem sabe que veio de Deus e volta para Deus, não tem morte no caminho, só tem passagem. Morte não. É uma palavra que cai em desuso na alma, na mente, no coração daquele que veio de Deus e volta para Deus e sabe disso. E Jesus sabia e quer que eu saiba, quer que você saiba. Quer tirar o véu para isso ser uma certeza para a gente. Sabendo de tudo isto, levantou-se da ceia, ficou em pé. Vocês vejam que não era a ceia do Da Vinci, nem do Dan Brown. Ficou em pé na ceia, ficou em pé na sala, no cenáculo. E tirou a roupa. Ficou nu. Tirou as roupas de cima. Ficou de cueca. E a cueca não era lupo, não era isso, não era aquilo, era um paninho que se amarrava aqui. Para dar intimidade, porque os homens usavam aqueles saiões do Oriente Médio, como até o dia de hoje, no mundo árabe e na Palestina. Então, a proteção das genitais e do ânus e de tudo mais que tem a ver com a nossa intimidade mais profunda, fisicamente falando, era coberto por esse pano.
por essa cuequinha com um lacinho aqui do lado, do outro, ou na frente. Era a mesma proteção que uma cueca oferece pra gente. Ele tirou a roupa de cima, ficou nu, só de cueca, andando naquela sala. Tomou uma toalha. Depois de estar completamente nu, ele tomou uma toalha, porque a primeira tirada de roupa ele ficou peladão. Aí ele tomou uma toalha e se cobriu, amarrou aqui, fez uma cuequinha leve. Cobriu com um paninho lateral. Depois, ele mesmo pegou de algum cântaro água e derramou numa bacia. Pegou aquela bacia ele mesmo, não os servos, os criados, os seguranças. Não mandou botar um tapete vermelho, não tinha um poste parado na porta, não tinha nada disso. Ele mesmo, nu. Olha como ele é a cara dos apóstolos, dos papas, dos bispos, dos cardeais, dos pastores, dos líderes religiosos. A cara, não é, desse pessoal que você vê por aí? Essa empáfia diabólica toda. Olha ele aqui, o Senhor de tudo. Levantou-se, ficou nu, tirou a roupa, pegou uma toalhinha que estava ali, amarrou aqui no canto, fez dela uma cueca singela e bem superficial. Depois deitou água na bacia e saiu ele mesmo com a bacia, de pé em pé, porque estava todo mundo com os pés no chão, virados para fora em relação à mesa, cotovelo na mesa e pé para fora. Saiu ele colocando a bacia aos pés de cada um dos que estavam ali, lavando os pés deles. E aí tirava a toalhinha, ficava nu, seu aparelho genital de fora. Vocês vejam que para Jesus, nudez é outra coisa. Nudez não é a exposição do corpo. É um tipo de nudez e a pessoa fica muito mais percebida como nua pelo olhar daquele que vê tudo assim. Quando você se acostuma com o corpo humano, a nudez vai desaparecendo. Eu me lembro que quando eu estudava nos Estados Unidos, na Califórnia, especialmente os meus amigos árabes, quando chegou o verão, primeiro verão na universidade, e as americanas, naquele tempo, eram muito mais liberais, nos anos 80, muito mais liberais do que hoje. Aliás, os Estados Unidos eram um país absolutamente outro, de tão diferente, de tão aberto. Que ali no gramadão do campus universitário, havia centenas de meninas, só de calça jeans, ou de sainha, ou de short, com os seios nus de fora, todo mundo pegando sol nos seios, aqueles seios lindos, bonitos, maioria delas louras, outras morenas, mulheres bonitas. E eu estava acostumado desde menino a ver mulher pelada. Eu nasci no Amazonas, onde a nudez... Todo mundo tomava banho nu na frente de todo mundo. Pelo menos no meu ambiente imediato, isso não era um problema. Entrar no igarapé pelado, mulher, homem, sair. Meninas andavam peladas até 9 anos de idade, entre parentes, primos, todo mundo nu, tomando banho. Não tinha esse negócio. Depois eu fui criado no Rio, no auge da liberalidade da expressão do corpo, em Búzios, com topless, com roupinhas mínimas de homens e mulheres. Eu mesmo andava com uma cueca zazá, eu ia pra praia de cueca. Então corpo nu pra mim era normal, mas lá nos Estados Unidos os meus amigos árabes na universidade entravam em crise, desesperados. Cara, eu não aguento, eu vou agredir uma mulher dessa, eu vou pular em cima, elas são lindas demais, meu Deus! Eles ficavam loucos. Você não sente nada? Eu digo, não, cara, sinceramente não, eu tô acostumado. Vocês vivem cobertos. Na hora que alguém tira o olho pra fora, vocês ficam doidos. Na hora que bota qualquer outra coisa, quanto mais cobrir, mais nudez haverá. E menos acostumados a lidar com a coisa mais natural que a gente tem, que é o corpo, vocês ficarão. Jesus ensina aqui essa leveza dele para com o próprio corpo, para com a própria nudez, e para com a comunhão nessa nudez, onde ele não pede perdão a ninguém, dizendo, com licença, por favor, me perdoe e entendam, não faz nenhuma mensagem explicativa sobre o significado da nudez dele. Ele simplesmente tira a roupa, fica nu, pega o paninho, bota água na bacia e vai lavando os pés dos discípulos, e para cada pé lavado ele fica peladaço de novo e enxuga os pés dos discípulos.
Ele tinha acabado de lavar. Ele pega a toalha e enxuga com ela os pés dele. E foi assim, andando de pé em pé, enxugando os pés de cada um deles, com a sua nudez. Ele expunha a sua nudez e enxugava o pé dos outros. É uma lição maravilhosa. Porque para eu lidar com os outros, antes de tudo eu preciso ser um indivíduo nu. Nu. Eu acho que Deus me deu a graça de que aonde eu chegue, aonde eu vá, se a pessoa tem uma chance mínima comigo, a maioria abre o coração. Tem gente que eu vou entrando no lugar e o cara já vai me pegando para um lado e abrindo o coração. Em qualquer lugar. Às vezes, como ontem à noite, num lugar fino, cheio de algumas das pessoas mais importantes e celebradas da cidade, tanto pessoas ricas quanto jornalistas e políticos, numa inauguração concorrida, e a dona do empreendimento é uma amiga minha de 30 e tantos anos, com quem eu já vivi muita coisa íntima, porque eu nunca tive coberturas com ela. Ela me conheceu como um homem nu, diante de quem ela podia abrir a nudez da alma dela por inteiro, e foi o que ela fez desde o início. Pois bem, você chega, você vê que qualquer um que te encosta ou que te abraça, fala uma coisa no teu ouvido que dificilmente ela terá falado para qualquer outra pessoa no meio daquela multidão, mas fala no meu ouvido. Você lembra daquela vez que você me salvou daquilo? Eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Aqui, ali, acolá. E se você ficar sozinho, o cara vem e abre tudo. Ah, eu sempre quis encontrar o Senhor, porque tinha uma coisa que eu queria lhe dizer. E conta algo que não conta para ninguém. Porque percebe que você é uma pessoa descoberta, você é uma pessoa nua, não protegida, que não vive sob tapumes, que não tem medo do olhar dos outros, porque não tem medo de expor a sua própria humanidade. E é isso que a gente está assistindo aqui. Ele lava e enxuga nu os pés de todo mundo. Quando ele chegou perto de Simão, Pedro lhe disse: Senhor, tu me lavas o pé a mim? Pedro tem essa mania de querer ser mais servo do que os outros, mais apóstolo do que os outros, mais corajoso do que os outros, mais peitudo que os outros, mais enraizado que os outros. E quem tem esse desejo psicológico de ser mais do que os outros, denuncia imperceptivelmente um medo latente de que a sua raiz não seja tão profunda assim. Aí, toda vez que ele vê Jesus fazendo alguma coisa, ele quer fazer mais. Como ainda vai ter lá em João, no capítulo 21, aquela pesca lá de Tiberíades, depois da ressurreição, que quando Pedro reconheceu que era Jesus, é ele que pula nu, vai nadando até Jesus, chega na praia, Jesus já tem os peixinhos lá com um braseiro aceso, aí manda trazer o barco com a rede cheia, vai Pedro e puxa sozinho a rede com mais de quase 200 de peixes, 153 grandes peixes, sozinho, era peixe à beça, era pesado demais, mas ele tem essa vontade de demonstrar que o amor dele é para valer, o que denota uma insegurança. E aí ele diz a Jesus: Senhor, tu vens lavar os meus pés? Os meus pés? Então Jesus lhe respondeu: o que eu faço, tu não sabes agora, Pedro. Tem certas coisas que eu estou fazendo hoje e que eu venho fazendo com vocês e que vocês não entenderam até hoje. Algumas vocês vão entender daqui a pouco, outras vocês só vão entender bem depois, e algumas outras só no fim da vida, e algumas outras só na eternidade. Nenhum de nós sabe tudo e entendeu tudo, graças a Deus. O que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois, no entanto e todavia. Essa é uma das expressões que mais marcaram a minha vida e a vida da minha família. Essa declaração de Jesus a Pedro mudou a vida da minha mãe, da minha avó materna,
do meu pai. Depois que eu me converti, mudou a mim essa consciência e se transformou numa máxima de solução para todas as coisas que eu não sei. Todavia, eu fiquei sabendo que não saber é normal, que não saber faz parte do processo natural e que há coisas que a gente tem que esperar para entender, discernir e saber. E quem não aprende a não saber na vida jamais saberá como saber em momento algum. Quem não aprende como não saber nesta vida jamais saberá o que poderia e poderá vir a saber depois. É preciso aprender primeiro a não saber, para com o tempo a gente ser introduzido nas coisas que a gente pode saber e virá a saber. Anotou isso aí, Clarinha? Pois bem, o que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Eu estou esperando essa chuva há 5 meses. Então hoje eu vou parar aqui, porque eu não quero perder essa chuva, vocês me desculpem. Eu posso continuar fazendo amanhã, mas essa chuva, há 5 meses que eu não me encontrava com ela. Muito obrigado, Jesus. Ai, por essa chuva maravilhosa, esse cheiro de água molhada, esse cheiro de inseto, esse cheiro de folhas. Muito obrigado. Porque tu me ensinaste a apreciar todas essas coisas, todas essas graças. Muito obrigado pela minha avó que me ensinou a sentir cheiros da vida e da natureza. Obrigado por essa chuva linda e preciosa. E pela vida que ela traz. Ela caia como essa água que nos lava os pés, a mente, o ser, o coração. Nos lava a vida. E é assim que eu a recebo, com essa gratidão. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Hoje eu vou parar aqui, eu não vou falar nada sobre coisa alguma. Só vou dizer que eu volto com você, se Deus permitir, amanhã. Vocês vão me dar licença, eu não posso perder essa chuva. Um grande beijo para todo mundo. Que Deus nos abençoe. Amém, amém